Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu vou te ensinar a importância e o papel do Ministério Público no controle estadual de constitucionalidade, um tema muito explorado em provas para o Ministério Público Estadual. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça no estado de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional aqui da casa e antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no nosso canal do YouTube, aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas, deixar o joinha, curtir esse nosso vídeo e depois, claro, comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa nossa dica. Combinado? Vamos lá então, meus caros. Eu quero começar com vocês relembrando que no sistema constitucional brasileiro há uma perspectiva de controle de constitucionalidade no âmbito estadual, que consta da previsão do artigo 125, parágrafo 2º do nosso texto constitucional, que diz o seguinte, está aí na tela para vocês: cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Vejam, meus caros, que com base nesse dispositivo, os Estados-membros colocam de pé um verdadeiro sistema de controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual. E esse sistema, ele é conduzido, ele é estruturado perante os tribunais de justiça. Agora, acompanhem comigo. Um dos aspectos importantes para se entender o sistema estadual de controle de constitucionalidade diz respeito ao rol de legitimados. Quem é que pode provocar o Tribunal de Justiça para fins de que ele faça o controle concentrado, abstrato de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo estadual ou municipal à luz da Constituição Federal? Vejam que sobre esse ponto, a disposição do parágrafo 2º do artigo 125 nos dá uma única referência. A Constituição diz o seguinte: é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Essa é a única referência sobre esse ponto. Em vista disso, vamos nos lembrar também que, na perspectiva do controle concentrado abstrato perante o Supremo Tribunal Federal, a Constituição foi mais longe, bem mais longe, porque lá no artigo 103 da Constituição Federal, nós temos a previsão de um amplo rol de legitimados que podem provocar a jurisdição concentrada, abstrata de constitucionalidade da Corte. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa do Senado, Mesa da Câmara, Conselho Federal da OAB, todos esparramados lá nos múltiplos incisos do artigo 103 da Constituição Federal. Tranquilo? Agora vem a pergunta, em vista desses dois dados constitucionais. No âmbito dos Estados-membros, como é que fica o rol de legitimados ativos? Será que, para este conteúdo, vai valer uma autonomia, ou vai valer a autonomia dos Estados-membros, de modo que os Estados-membros poderão relacionar, catalogar nesse rol de legitimados quem eles quiserem? Ou será que esse é um conteúdo em torno do qual se projeta a simetria? É um conteúdo sensível que precisa ser tratado no âmbito dos estados de maneira homogênea, utilizando-se da previsão do artigo 103 da Constituição Federal como uma norma de observância obrigatória. E aí, será que vale a autonomia ou será que vale a simetria? O artigo 103 da Constituição Federal é ou não uma norma de observância obrigatória? Vejam, entendam esse ponto, entendam a pergunta para depois absorver a solução em vista de um exemplo. Tomem a figura do defensor público geral.
Se nós examinarmos o artigo 103 da Constituição Federal, a gente não encontra o defensor público geral da União como um dos legitimados ativos perante o Supremo Tribunal Federal. Ele não pode, por exemplo, ajuizar uma ADI. Aí vem a pergunta, será que o Estado-membro pode, quando for construir o seu rol de legitimados ativos, incluir o defensor público geral do Estado? Mesmo essa autoridade no plano federal não constando do artigo 103 da Constituição Federal? Pois bem, essa pergunta o Supremo Tribunal Federal já nos respondeu e eu preciso que você conheça a resposta para poder conectar com o tema ministerial que a gente vai examinar. O Supremo disse o seguinte: a norma do artigo 103 da Constituição Federal não é uma norma de observância obrigatória por parte dos Estados-membros. E, portanto, os Estados-membros, quando forem construir o seu rol de legitimados ativos, não precisam seguir a previsão do artigo 103 e colocar no seu rol todas as autoridades que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, fazendo, claro, as adaptações necessárias. Não é norma de observância obrigatória, não é preciso preservar a simetria. A gente volta para a regra da autonomia. Agora, lembre-se sempre desse ponto, meus caros. A autonomia é a perspectiva do Estado-membro fazer aquilo que está balizado pela Constituição Federal. E uma primeira baliza sobre este ponto, rol de legitimados para o controle estadual de constitucionalidade, já constou da parte final do artigo 125, parágrafo 2º, que nós fizemos a leitura. Porque a Constituição Federal diz que é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, por esse conteúdo, a gente já extrai a conclusão de que é preciso haver um rol múltiplo, um rol integrado por múltiplos legitimados, pelo menos mais de um, que é a exigência da parte final do artigo 125, parágrafo 2º. Agora vejam que interessante, conectando-se e compreendendo-se o papel do Ministério Público no âmbito do controle estadual de constitucionalidade. Será que um Estado-membro, no exercício do seu poder constituinte derivado decorrente, ao fazer a sua Constituição estadual, valendo-se dessa autonomia, será que o Estado-membro poderia não arrolar o Ministério Público, por exemplo, o seu Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP estadual, como um dos legitimados ativos para o controle estadual de constitucionalidade? Será que o Estado-membro, quando fosse lá construir o seu rol, poderia não listar o MP estadual? Resposta do Supremo Tribunal Federal, ADI 5693. Anota porque vai cair na sua prova, tá aí no slide para você. Resposta do Supremo: isso não é possível. Não é possível suprimir o Ministério Público, ou suprimir do Ministério Público, no âmbito dos estados, a perspectiva de deflagrar o controle estadual de constitucionalidade. E por quê? Se a nossa referência é a autonomia. A resposta está em uma interpretação sistemática da Constituição Federal. O Supremo nos diz o seguinte: uma das objetividades jurídicas sob a tutela do Ministério Público, prevista no artigo 127, caput da Constituição Federal, é a defesa da ordem jurídica. E isto inclui, claro, a defesa da ordem jurídico-constitucional. O MP é uma instituição a serviço da preservação da supremacia da Constituição. Tanto que o próprio artigo 129, no seu inciso 4º, confere ao Ministério Público a função de ajuizar as ações de inconstitucionalidade, as representações de inconstitucionalidade. E por essa razão, em vista do papel constitucional do Ministério Público como guardião da ordem jurídico-constitucional, o que inclui a supremacia da Constituição, os Estados-membros devem sempre reconhecer ao MP estadual a perspectiva, a legitimidade ativa para deflagrar o controle concentrado abstrato de constitucionalidade no âmbito dos estados.